as coisas loucas, Luna, que eu falei muito no pós-jogo de ontem, todo mundo, todos os canais, todas a TV falavam que o Matheus Pereira seria titular, porque o cara tava treinando bem nos treinos, seu Miguel. O nosso pior local do time é o nosso meio-campo. Todo mundo botou o Matheus Pereira de titular, porque que ontem, mesmo que ele tivesse mantido aquele meio-campo dele, não tirou um dos atacantes e colocou mais o Matheus Pereira. Ou colocou o próprio Caleb fazendo a ponta direita ali, que é muito melhor do que o Marinho. O Caleb, mesmo sendo morto nas calças, rende muito melhor do que o Marinho. O Marinho não terminou uma jogada em pé. Uma jogada em pé, o Marinho não termina. E, pra mim, ó, Léo, o que que tu mudaria? Pedro Augusto no lugar do Zé Welles. Não tem outro primeiro volante. O Pedro Augusto teria. O Pedro Augusto, talvez, se tivesse ali, não tinha acontecido algum daqueles gols. O gol de lateral a gente talvez não tivesse levado. Tá? Pra mim, Mancuso no lugar do Pacheco. Pacheco é pamonha, meu irmão. O cara lança uma bola por cima, o Pacheco. Deixa o cara. O Gaston Ávila tinha feito o pênalti ali, mas não tinha deixado fazer o gol. O Gaston Ávila, naquele lance ali, teria feito o pênalti do primeiro gol, mas não tinha deixado levar o gol. Então, ó, Mancuso no Pacheco, Pedro Augusto no Zé Wellison, pra mim, Matheus Pereira no Martins e pra mim, Lucero no Davidson, cara. Pra mim, eu teria promovido 4 mudanças, seu Miguel. E no segundo tempo, ele matou o time, Luna, quando ele tirou o Breno Lopes. Matou o contra-ataque. Nós só tínhamos o Breno Lopes de velocidade. Ele colocou o Lucas Prior de novo, seu Miguel, de ponta esquerda, seu Miguel, de novo. O Luca Prior não é ponta esquerda, nunca vai ser e nunca foi. O Luca Prior não tem velocidade, ele é um cara técnico. Domina a bola bem, passa bem, tem um ótimo lançamento, mas ele não é de velocidade, ele ainda não tem o físico de um homem para disputar bolas. Era muito melhor ter colocado o Kevin, pelo menos, seu Miguel, que é um cara que, por mais que também não seja um ponta esquerda, ele tem mais velocidade do que o Prior. Então o Vojvoda sim errou muito ontem também, Luna. É lógico que o resultado, seu Miguel, do jogo de ontem, pra mim, os maiores culpados são os Pomba Lerda, que consegue levar gol de lateral, que consegue numa jogada besta do Santos, no primeiro ataque fazer o gol, como foi o Pacheco, como foi o João Ricardo, porque o João Ricardo embaixo das traves é um ótimo goleiro, mas pra sair do gol ele é outro Pomba Lerda. Então, a culpa maior de ontem da derrota, pra mim, eu concordo com você, foi dos atletas, tá? Que perderam gols, que entregaram gols, mas não dá pra isentar o Vojvoda de toda a culpa. É só a gente olhar, seu Miguel, pra esse gráfico, seu Miguel. Esse gráfico diz muito. Eu defendi até a partida ali, ó. Internacional, fizemos um jogo mais ou menos, fomos assaltados. Aí fizemos um jogo péssimo contra o Vitória. Contra o Palmeiras fizemos um jogo digno, era pra ter sido empate. Aí, contra o Bucaramanga era pra termos vencido. Contra o Sport foi um jogo ruim. Até aí eu tava defendendo. Quando eu falo defendendo, é achando que o problema era só bola. Quando eu falo defender aqui, galera, é dizer que o problema era Vojvoda de jogadores. Que não tinha algo atrapalhando eles. Até aí eu tava defendendo. Aí fizemos um jogo terrível contra o Retrô. Fizemos um jogo bom contra o São Paulo. Aí ganhamos do Colo-Colo, Juventude. Contra o Juventude, a torcida tava no PV gritando: o meu leão voltou. Aí depois fizemos um bom jogo contra o Bucaramanga, perdemos 1000 gols. Aí a gente veio pra essa sequência aí de 6 derrotas, porque pra mim, empate com o Retrô no Castelão é derrota, que escancara tudo que o Fortaleza vem passando nessa temporada. 30 jogos, 5 vitórias, 1 vitória pro WO, 14 derrotas e 10 empates. Em meio a empates e derrotas, muitos vexames. Goleadas, derrotas para Souza, derrotas para Altos, tá? Em meio a tudo isso, uma situação terrível técnica de o time não render nada. Algumas partidas, como o senhor falou, até aceitáveis, mas que para um time que se reforçou, que gastou, que tem uma folha cara, tá com esse gráfico aqui, seu Miguel. É uma situação muito complicada, meu amigo. Muito difícil de entender, viu, meu amigo? Complicado, é complicado. Eu não vou discordar do Luna, tá, Luna? Passa muito, lógico, ele não tem culpa dos jogadores perderem tantos gols e dar tantos gols. Mas
Luna, quem botou os caras para jogar, quem optou pelos caras, foi o Vojvoda. Não foi eu, nem você, nem a diretoria. Foi o Vojvoda. O Vojvoda, ele escuta o Alex Santiago antes de ser demitido. Precisamos mudar. Ele escuta o Marcelo Paz dizer: erramos o planejamento, temos que se refazer, tem saídas e chegadas e precisamos de uma mudança drástica. Ele escuta o Papelim dizer: já conversei com o Vojvoda, já disse para o Vojvoda o que é que ele tem errado, ele é aberto, ele acolhe, e a gente precisa mudar. Novos jogadores e saída de alguns jogadores. Aí, quando ele tem 3 novos jogadores, 3, ele leva um no banco e não usa. Os outros 2 nem no banco vão. Então, como é que o Vojvoda não tem culpa? Como é que o Vojvoda não tem culpa de botar o Zé Wellison? Ah, só tinha o Zé Wellison. Não, tinha o Pedro Augusto, que fez um jogo melhor do que o Zé Wellison na última partida que jogou. Tem o próprio Rodrigo, que pode fazer essa primeira volância. Não é que ele vai fazer, não é que ele é bom, mas melhor que esse Zé Wellison andando. Zé Wellison andando em campo, não é porque ele quer, não é porque ele é safado, não. Pelo contrário, é porque ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Então, a culpa é sim do senhor Juan Pablo Vojvoda. Lógico, não foi por causa dele que o time perdeu, mas ele tem culpa sim, e muita, no cartório. Como é que ele vem para o segundo tempo sem uma mudança, só na base da conversa? Tem uma GIF não, um videozinho que rola aí pelas redes sociais, de um cara dizendo: o grupo não vai para frente não com esse tal de bom dia. Cadê que o cara do Postão toma uma? Traz uma caixa de cachaça, traz uma caixa de cerveja. Convidei para a gente tomar um mel na tua casa logo. Agora só bom dia, bom dia, bom dia, não fortalece o grupo. É isso, Vojvoda. Não é balançar a cabeça e dizer: não, eu confio, que vai fortalecer o grupo e fazer a gente sair dessa quimera que o Fortaleza se meteu. Tá mudo. Para vocês verem como temos opiniões diferentes, isso não nos faz mais torcedor ou menos torcedor do que os outros. 2 comentários grudados, ó. A Bia disse: Léo, qualquer treinador que chegue com esse elenco aí vai fazer diferença nenhuma. Já o Guilherme disse: se não tirar o treinador, qualquer jogador que vier não vai agregar. Então, gente, é isso. É isso. Nós somos todos torcedores em prol de uma coisa, seu Miguel, que a gente fica tentando adivinhar o que tem tanto de errado, às vezes tentando achar um principal culpado, às vezes tentando demonizar alguém. O problema é esse, o problema é aquele. Só o tempo dirá o que foi, seu Miguel. A gente nunca vai saber, tá? Se manter o Vojvoda e o time cair, as pessoas vão dizer: eu falei que era pra trocar o treinador. Se trocar o treinador e o time cair, aí vai ter os outros que vão dizer: eu falei que se mantesse o Vojvoda... se o Fortaleza manter o Vojvoda e o time não cai, aí vai ter gente: eu falei, eu disse que era pra... Então, cada um vai ter sua razão no fim, não tem como a gente adivinhar. A questão, galera, é que todos têm o mesmo pensamento. A gente não quer que o Fortaleza caia. Não quer. Tá? E pode ter certeza que o Paz também não quer e o Vojvoda também não quer. Se eles vão ser capazes de tirar a gente dessa situação, o tempo é que vai dizer. Se a gente tivesse bola de cristal, seria fácil, mas não temos, né? Pois é. E muito foi falado, né, seu Miguel, sobre o efeito Papelim. Muito foi falado sobre o efeito Papelim. Se a conversa dele ia resolver, tem como a gente analisar